Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Lavínia. Agora a gente vai dar início à monitoria de hoje sobre o sistema respiratório. Muito obrigada pela presença de todos vocês. O tema da monitoria de hoje é muito pertinente, né, com o que está acontecendo no mundo, no nosso atual contexto de pandemia, né, pela Covid-19. A gente preparou essa monitoria com muito carinho e a gente espera contribuir com vocês de alguma forma, tá? Pode passar, por favor. Bom, esse é o nosso índice. A gente vai começar fazendo uma introdução sobre o sistema respiratório, falando um pouco das funções desse sistema, da sua divisão. Depois a gente vai abordar as vias aéreas, tanto as vias superiores quanto as vias inferiores. Vamos falar um pouquinho a respeito dos pulmões, sobre as trocas gasosas, sobre a musculatura associada ao nosso sistema respiratório, sobre a mecânica respiratória, sobre as pleuras e, por fim, mostrar as nossas referências. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, para nós iniciarmos o assunto de sistema respiratório, vamos inicialmente abordar quais são as funções exercidas por esse sistema, tá? Vamos começar falando daquela função que é a mais conhecida e importante função do sistema respiratório, que é a função de promover trocas gasosas. São as estruturas do sistema respiratório, gente, que permitem que a gente consiga liberar o CO2, que é produzido pelo nosso metabolismo, para o meio externo, e através desse sistema que a gente também consegue obter do meio externo o oxigênio que vai suprir os tecidos do nosso corpo, certo? Bom, e além de promover essas trocas gasosas, o sistema respiratório ele também participa de outros dois importantes processos do nosso corpo, que são a olfação e a fonação. A olfação, gente, nada mais é que a capacidade que nós temos de reconhecer e de discriminar moléculas voláteis que estão dispersas no ar. E essas moléculas voláteis, elas podem ter várias origens. Elas podem surgir a partir de uma flor, elas podem surgir a partir de um determinado alimento, né, daquele bolo quentinho que sai do forno, da comida que está sendo preparada, pode surgir a partir de uma pessoa, certo? E essas moléculas dispersas no ar, gente, elas são inspiradas junto com o ar pelas estruturas do nosso sistema respiratório. E lá na cavidade nasal, que é a primeira porção do nosso sistema respiratório, a gente tem células chamadas de células olfatórias. E essas células, elas possuem receptores que são capazes de se ligar a essas moléculas inspiradas junto com o ar, produzindo estímulos que permitem ao nosso cérebro reconhecer qual é o odor daquele ar que está sendo inspirado, certo? Então, o sistema respiratório ele também participa da olfação. E uma outra função da qual o sistema respiratório participa, como nós dissemos, é a fonação. A fonação, pessoal, nada mais é do que a nossa capacidade de produzir a nossa voz. Tá? E a produção da nossa voz, ela depende das estruturas que estão no nosso sistema respiratório, certo? Daqui a pouco a gente vai identificar essas estruturas. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, agora eu vou falar com vocês a respeito da divisão funcional que nós temos no nosso sistema respiratório. No sistema respiratório, gente, nós observamos duas zonas básicas. A gente tem uma zona condutora e uma zona respiratória. A zona condutora, gente, ela é composta basicamente por estruturas que não participam das trocas gasosas e que são responsáveis por transportar e distribuir o ar inspirado para aquelas estruturas do sistema respiratório nas quais a gente vai ter essas trocas gasosas. E essas estruturas em que ocorrerão as trocas gasosas, elas fazem parte da chamada zona respiratória, certo? Um aspecto importante, gente, é que a zona condutora, não só ela é responsável por conduzir e distribuir o ar inspirado, né, para que ele chegue lá na zona respiratória, como também ela é responsável por condicionar, tá, por preparar esse ar para que ele chegue na zona respiratória em condições adequadas, certo? Nos próximos slides a gente vai conversar sobre essa preparação do ar. Mas agora vamos ver quais são as estruturas componentes de cada uma dessas zonas. Eu vou citar essas estruturas para vocês, mas depois a gente vai abordar cada uma delas com mais detalhes, tá? Fazem parte da zona condutora a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Especificamente, gente, a zona de condução, ela vai até os chamados bronquíolos terminais, tá? Que são as últimas porções dos bronquíolos, das quais a gente não observa alvéolos anexos à parede bronquiolar, tá? Então, a zona condutora, ela vai da cavidade nasal até os bronquíolos terminais. E como estruturas constituintes da zona respiratória, nós temos os bronquíolos respiratórios, que são bronquíolos em que a gente já observa alvéolos anexos, né, à parede do bronquíolo. A gente tem também na zona respiratória os chamados ductos alveolares e os alvéolos que revestem esses ductos, certo?
Então, na zona respiratória, a gente tem os brônquios respiratórios, os ductos alveolares e os alvéolos. E nessas estruturas, a gente já tem troca gasosa. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, agora eu e a Luana, a gente vai falar com vocês sobre as vias aéreas. Eu vou falar com vocês sobre as vias aéreas superiores, a Luana sobre as vias aéreas inferiores. Pode passar, por favor, Lívia. As vias aéreas, gente, nada mais são do que as zonas condutoras de ar do nosso sistema respiratório, tá? Elas apresentam, portanto, a função de conduzir e de distribuir o ar por todo o sistema respiratório, além de também serem responsáveis por preparar esse ar, né, como eu disse, para que ele chegue lá na parte respiratória com propriedades adequadas. Então, quando eu falo de vias aéreas, eu estou falando daquelas estruturas que pertencem à zona condutora do sistema respiratório que eu mostrei para vocês, tá? Como eu disse, gente, as vias aéreas não só conduzem o ar, né, elas também modificam esse ar. E essa modificação do ar envolve o seu aquecimento, a sua umidificação e a sua filtração, que são processos que ocorrem ao longo do trajeto no ar nas vias aéreas e que permitem, né, que o ar que chega lá na zona respiratória seja um ar aquecido, tá? Um ar mais úmido e filtrado. Isso é importante, pessoal, porque um fluxo contínuo de ar seco e frio, né, nas nossas vias aéreas poderia acabar lesando os tecidos do nosso sistema respiratório, certo? E por isso a importância, né, desse aquecimento, dessa umidificação, certo? E além disso, né, a filtragem desse ar ela é importante porque possíveis partículas estranhas, né, que possam estar dispersas nesse ar, não cheguem aos nossos pulmões, tá? Bom, pessoal, além disso, né, as nossas vias aéreas elas podem ser classificadas em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As vias aéreas superiores, elas correspondem àquelas estruturas condutoras do nosso sistema respiratório que estão fora da cavidade torácica, certo? E as vias inferiores são compostas por aquelas estruturas que conduzem ar, mas que estão dentro do nosso tórax, certo? Então, agora vamos citar essas estruturas para vocês, tá? São consideradas vias aéreas superiores a cavidade nasal, a faringe e a laringe. E são consideradas vias aéreas inferiores a traqueia, os brônquios, nas suas várias segmentações, tá? Brônquios lobares, brônquios segmentares, brônquios primários, todos os brônquios e os bronquíolos, certo? Então, toda a árvore traqueobrônquica é considerada via aérea inferior. Mas não se preocupe que a gente vai ver cada uma dessas estruturas separadamente. Pode passar, por favor. Bom, eu vou falar com vocês, pessoal, sobre as vias aéreas superiores, tá? Que correspondem àquelas estruturas condutoras de ar que estão fora do tórax. E para começar, eu vou falar com vocês a respeito da cavidade nasal, que é a principal porta de entrada do ar no nosso sistema respiratório. Tá? A gente não vai entrar em detalhes, pessoal, né, a respeito da cavidade nasal nessa monitoria, que a gente vai abordá-la melhor na monitoria de cabeça e pescoço. Tá? Mas eu gostaria de mostrar para vocês algumas estruturas dessa cavidade que são importantes, para que já na cavidade nasal a gente tenha aquelas modificações do ar que é inspirado, certo? Eu destaquei aqui para vocês as chamadas conchas nasais. Nós temos na cavidade nasal 3 pares de conchas. As conchas nasais superiores, as conchas nasais médias e as conchas nasais inferiores. Essas conchas, gente, elas são projeções ósseas, tá? Que surgem a partir das paredes laterais da cavidade nasal. E elas são projeções ósseas revestidas por mucosa, tá? E essas conchas, elas são importantes porque, ao entrarem em contato com o ar que nós inspiramos, a mucosa que reveste elas transfere para esse ar calor e umidade, né, participando, né, do aquecimento e da umidificação desse ar. E além das conchas, né, eu também destaquei nessa imagem para vocês os chamados meatos nasais, que são os espaços, né, por onde o ar passa quando ele é inspirado no interior da nossa cavidade nasal, certo? E além das conchas, eu também gostaria de mostrar para vocês as vibristas. As vibristas, gente, elas são pelos situados nessa região mais anterior da cavidade nasal, que é a região do vestíbulo nasal, o vestíbulo do nariz, e elas são importantes, né, para a filtração do ar, sendo capazes, né, de reter, já ali no início da cavidade nasal, partículas, né, que possam estar presentes no ar inspirado, certo? Então, elas participam daquela função de filtração. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, após o ar passar pela cavidade nasal, a próxima estrutura das nossas vias aéreas superiores, né, pela qual ele passa, é a faringe. Observem a faringe destacada na imagem, ó, com essas 3 cores. A faringe, gente, ela é uma estrutura tubular,
muscular situada anteriormente às nossas vértebras cervicais e posteriormente à cavidade nasal, posteriormente à cavidade oral e posteriormente à laringe, certo? Ela tem, então, pessoal, três porções. Nós temos a nasofaringe, que é a porção da faringe posterior à cavidade nasal, a orofaringe, que é a parte da faringe posterior à cavidade oral, e a laringofaringe, que é a porção da faringe que está posterior à nossa laringe, certo? Na imagem, eu destaquei também o nome das estruturas com as quais cada uma dessas partes da faringe se conecta, tá? Que ela se comunica. A nasofaringe se comunica com a região dos fonos, que é a região mais posterior da nossa cavidade nasal. A orofaringe se comunica com a região do istmo das fauces, que é a parte mais posterior da nossa cavidade oral. E a laringofaringe se comunica com o ádito da laringe, que é essa porção mais superior da laringe, certo? Essa abertura superior. E além disso, gente, eu gostaria de destacar para vocês que existem partes da nossa faringe que pertencem tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. E essas partes são especificamente as regiões da orofaringe e da laringofaringe. Nelas, a gente observa tanto a passagem de ar quanto a passagem de alimento, né? Sendo que o ar ele passa pela faringe e se destina à laringe, que é essa estrutura mais anterior, localizada na região do pescoço, e o alimento, ele passa pela faringe, mas ele se destina ao esôfago, que é um órgão que pertence ao nosso sistema digestório, que se inicia logo abaixo da laringofaringe, certo? Eu sinalizei essas estruturas para vocês também. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar a laringe, tá? Que é a estrutura para a qual o ar vai depois que ele passa pela faringe. A laringe, gente, é uma estrutura constituída por várias cartilagens, tá? Que são unidas entre si por membranas fibrosas e por ligamentos. E é importante que a gente saiba, pessoal, que além de servir a condução do ar, a laringe é o órgão no qual a gente tem a produção da nossa voz, tá? Ela contém estruturas que são importantes para a nossa fonação, certo? E já já a gente vai ver essas estruturas. Mas agora, nesse slide, eu gostaria de mostrar para vocês quais são as principais cartilagens constituintes da nossa laringe. As cartilagens que nós temos na laringe, gente, são a cartilagem tireoide, que é a maior das cartilagens laríngeas, tá? E que tem uma proeminência na sua região central. Essa proeminência, gente, é chamada proeminência tireoide, tá? E ela é maior em indivíduos do sexo masculino, formando o chamado pomo de Adão, certo? Fica na região anterior do pescoço. Nós temos também a cartilagem cricoide, abaixo da cartilagem tireoide. Temos a cartilagem epiglótica ou epiglote, que é essa cartilagem mais superior, né, que nós temos na laringe, e que é uma cartilagem muito importante, pessoal, porque durante a deglutição de alimentos, essa cartilagem ela é capaz de ocluir, de fechar temporariamente a parte superior da laringe, impedindo que o alimento, né, que está sendo deglutido, que ele vá para a laringe, certo? E para as demais estruturas do nosso sistema respiratório, certo? Além da cartilagem epiglote, a gente tem as cartilagens aritenoides, que a gente pode observar nessa vista posterior da laringe, e logo acima delas a gente tem as cartilagens corniculares, certo? Bom, e além dessas cartilagens, nessas imagens, né, a gente pode observar também parte daquelas estruturas fibrosas que unem essas cartilagens. E nesse sentido, gente, eu gostaria de destacar para vocês a membrana tireoide, que se dispõe entre esse ossinho que nós temos no pescoço, que é o ocioide, e a cartilagem tireoide. E gostaria de mostrar também o ligamento cricotireoide, que é um ligamento fibroso que se estende da cartilagem tireoide até a cartilagem cricoide, certo? Pode passar, por favor. Bom, gente, nesse slide, a gente tem nessa imagem da esquerda um corte frontal da laringe, tá? E nele a gente consegue observar a parede anterior da laringe, assim como as suas estruturas internas, tá? Não apenas as cartilagens e as membranas, como a gente viu nas imagens do slide anterior, tá? E nessa imagem, gente, nós podemos observar que no interior da laringe nós temos fendas laterais. Fendas essas que são delimitadas por pregas, tá? Essas fendas laterais correspondem aos chamados ventrículos da laringe. Superiormente a esses ventrículos, nós temos as chamadas pregas vestibulares e inferiormente nós temos as pregas vocais, tá? Essas pregas vocais, gente, elas estão associadas a músculos, a ligamentos, e a vibração delas, quando o ar é expirado dos nossos pulmões, quando ele sai dos nossos pulmões, que produz a nossa voz, tá? E é importante a gente dizer, pessoal, que essas pregas vocais, elas constituem aquilo que a gente chama de glote.
Glote não é a mesma coisa que garganta, não é a mesma coisa que epiglote, tá? A glote, ela corresponde ao aparelho vocal da laringe. E ela compreende aquelas estruturas da laringe que são responsáveis pela produção da nossa voz, tá? Ela fica exatamente nessa região das nossas pregas vocais. Mas a gente vai observar ela melhor no próximo slide, tá bom? E nessa imagem, a gente pode observar ainda toda essa cavidade interna da laringe, né? E a gente consegue ver também dois compartimentos que fazem parte dessa cavidade interna. Na região acima das pregas vestibulares, a gente tem o chamado vestíbulo da laringe, e abaixo das pregas vocais, e portanto abaixo da glote, né, que é o nosso aparelho vocal e que é formado pelas pregas vocais, a gente tem a chamada cavidade infraglótica, tá? Que inferiormente tem continuidade com a cavidade da traqueia. Pode passar, por favor. Bom, gente, a gente colocou esse slide só para falar para vocês que é possível, tá, nós visualizarmos as pregas vocais dos pacientes clinicamente, através do exame clínico. Isso é possível usando um espelhinho, como esse da imagem, tá? De forma que as imagens que a gente vai ter nessa perspectiva de observação da laringe, elas são representadas à direita do slide. A gente tem, pessoal, uma visão superior da laringe, e nessa vista superior a gente consegue observar a glote e as estruturas próximas a ela, tá? Mais medialmente, nós podemos observar as pregas vocais, e entre as nossas pregas vocais, gente, nós temos um espaço, tá? Que é chamado de rima da glote, certo? Lateralmente, né, as nossas pregas vocais, nós podemos observar as pregas vestibulares, que são essas pregas mucosas, certo? Essas pregas, gente, elas praticamente não participam, tá, da produção da nossa voz, mas elas são pregas importantes para a proteção das nossas pregas vocais, que estão ali logo abaixo dessas pregas vestibulares, certo? Como eu mostrei para vocês na imagem do slide anterior, certo? Então, elas têm essa finalidade de proteção. E, além disso, né, nessa perspectiva de visualização, a gente também pode observar o esôfago ali posteriormente à laringe e a epiglote mais anteriormente, certo? E por fim, gente, um último aspecto interessante que a gente consegue ver nessa imagem da laringe, nessa visão da laringe, se refere à posição das nossas pregas vocais durante a inspiração e durante a fonação, tá? Percebam que durante a inspiração a gente tem um espaço entre as nossas pregas vocais, sendo esse espaço importante, né, para que tenha a passagem do ar, que está vindo lá das nossas vias aéreas superiores para os pulmões. E, diferentemente, durante a fonação, né, enquanto a nossa voz está sendo produzida, essas pregas vocais, elas se encontram bem próximas, praticamente justapostas, e a passagem do ar que vem dos pulmões por esse pequeno espaço entre as pregas, que faz elas vibrarem e que faz, então, né, com que os sons sejam produzidos. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. E por fim, pessoal, nós trouxemos aqui para vocês esse procedimento, que é o procedimento de cricotireoidostomia, tá? E a gente optou por falar sobre ele só para mostrar para vocês o qual é importante a gente conhecer a anatomia, né, das estruturas das nossas vias aéreas superiores. A cricotireoidostomia, gente, ela é um procedimento no qual, basicamente, faz uma abertura na região do chamado ligamento cricotireoide, daquele ligamento fibroso que se estende da cartilagem tireoide até a cartilagem cricoide, que a gente identificou quando a gente estava estudando as cartilagens da laringe, tá? Eu coloquei aqui nesse slide algumas imagens mostrando a posição desse ligamento. E essa cricotireoidostomia, ela é importante, gente, naquelas situações de emergência em que os pacientes eles não conseguem respirar por conta própria e eles também não conseguem receber oxigênio através das suas vias aéreas superiores, né? Nessas situações, gente, que podem ocorrer, por exemplo, naqueles pacientes que têm algum corpo estranho, gerando obstrução de via aérea superior, ou então naqueles pacientes que têm grandes traumas na região facial, na região do pescoço, né? Nesses pacientes, né, em que você não tem como ofertar oxigênio para eles através das vias aéreas superiores, se opta pela realização desse procedimento, né? Porque com a cricotireoidostomia, você vai garantir a chegada de ar aos pulmões desse paciente já ali a partir da laringe. Então, meio que o ar corta caminho. Ao invés de ele ter que passar por todas as vias aéreas superiores para poder chegar aos pulmões, faz uma abertura já ali na região da laringe e você garante a oxigenação do pulmão desse paciente, tá? E nessa parte mais inferior do slide, a gente só colocou para mostrar como é feito esse procedimento, mas a título de curiosidade, tá? Que pode ser feito, esse procedimento pode ser feito tanto através de uma incisão ou pode ser feito por punção, tá? Mas basicamente o objetivo é o mesmo, certo? Eu encerro aqui a minha parte
Obrigada, gente. Qualquer coisa, eu estou disponível para dúvidas, tá bom?